E aí, galerinha, tudo bem? Olha, vamos finalizando aqui mais uma lição da Escola Sabatina, a lição de número 12, e estamos aqui a partir de amanhã iniciando a última lição do trimestre, né? Terminando mais um manual de estudos e vamos, a partir de amanhã, né, começar aqui a lição de número 13, mas enfim, vamos terminar aqui a lição dessa semana com o estudo adicional. E o estudo de hoje, né, sexta-feira, 19 de dezembro, traz um texto aqui de Ellen White, está no livro Patriarcas e Profetas, na página 457, que diz assim: Deus, na primeira parte, Satanás engana muitos com a plausível teoria de que o amor de Deus para com seu povo é tão grande que desculpará seu pecado. No estudo de quarta-feira, eu fiz uma colocação em relação à questão da ira de Deus. Eu não sei se eu fui muito feliz na minha colocação ali, né, no sentido do tratamento de Deus para com o pecador, né? Tanto que a própria Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Mas que ele chegue ao arrependimento. Bom, eu não disse em nenhum momento que Deus não agiria, ou não agiu, ou não agirá de acordo com o que a palavra de Deus diz. Pelo contrário, né? A palavra de Deus nós cremos que vai se cumprir e que o pecado será eliminado, e o pecador que não quiser se desgarrar do pecado será também eliminado, né? A questão que eu tratei naquele dia foi em relação ao sentimento de Deus, né? A ira de Deus não é igual à nossa ira. Quando a gente fica irado, no meu pensamento, a gente fica com raiva e tal, não é o caso de Deus. Deus age com justiça e talvez na linguagem humana, né, falando ali da ira de Deus, dá a entender um pouco como se Deus tivesse uma ira como a nossa. E eu não creio dessa forma, porque Deus é amor, né? E aqui vem falando, nessa lição de hoje, um complemento, né, que Satanás engana com a plausível teoria de que o amor de Deus para com o seu povo é tão grande que desculpará seu pecado, o pecado do povo, né? Inclusive, meu irmão do coração, ele diz que todas as pessoas no mundo, de todas as épocas, serão salvas. É justamente o que o texto está falando aqui. Porque o amor de Deus é tão grande que ele vai salvar todas as pessoas. Eu disse para ele: olha, eu acredito que eu não teria problema com esse pensamento, né? De que Deus salvará todas as pessoas, tanto assassinos como estupradores e tal. Eu não teria problema com isso. Digamos que Deus pegasse todas as pessoas que já viveram, as que ainda vão viver, ainda vão nascer, as de nossa época, boas e más e tudo, e fizesse assim uma transformação na mente geral para que todos ficassem do bem para toda a eternidade. Eu não teria problema com isso. A questão é que não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o pecado e o pecador será eliminado. No livro de João, no capítulo 5, nos versos 28 e 29, se não me engano, Jesus disse assim que todos um dia ouvirão a voz dele e sairão dos túmulos, né? Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. Então a Bíblia em várias partes, né? Inclusive no próprio estudo de quarta-feira nós vimos ali vários textos que falam a respeito da ira de Deus. Então a Bíblia diz de que o mal será eliminado, né? E o texto continua falando: alega que, embora as ameaças da palavra de Deus tenham algum propósito em seu governo moral, não se cumprirão literalmente. Entretanto, em toda a maneira de tratar suas criaturas, Deus tem mantido os princípios da justiça, revelando o pecado em seu verdadeiro caráter e demonstrado que seu resultado serve à miséria e à morte.
né? Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E na segunda parte do texto diz: Deus é o doador da vida. Desde o princípio, todas as suas leis foram estabelecidas em favor da vida. Contudo, o pecado se intrometeu na ordem que Deus tinha estabelecido e o resultado foi a discórdia. Enquanto o pecado existir, o sofrimento e a morte serão inevitáveis. O ser humano só pode ter esperança de se livrar dos terríveis resultados da transgressão pelo fato de o Redentor ter suportado em nosso favor a maldição do pecado. Se tudo isso não fosse se cumprir, seria em vão Deus ter sofrido as consequências do pecado na cruz do Calvário, né? Então a morte de Cristo é uma evidência, uma prova de que de fato no fim Deus vai acabar com o mal da forma que a Bíblia diz que vai fazer, né? Então é isso, finalizando aqui mais uma lição da Escola Sabatina. Estou até bocejando aqui, já está um pouco tarde, mas que Deus nos abençoe e nós possamos procurar aprender cada vez mais a respeito da vontade de Deus, tá? Vamos orar para finalizar? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te agradecemos mais uma vez por Tua palavra, pelo estudo. Te pedimos, Senhor Deus, que nos ajude a aprofundarmos em Tua palavra, aprendermos mais de Ti, a confiar em Ti, em Sua palavra e entregar as nossas vidas inteiramente em Tuas mãos. Nos abençoe e dá-nos um sábado abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Fique com Deus e amanhã estaremos na casa do Senhor para compartilhar o que estudamos durante essa semana. Esperamos por vocês. Até mais.